Negada, olha nós aqui, ó, na Delegacia de Polícia Judiciária Civil aqui da cidade de Juara. Nos últimos dias, fatos vêm deixando a população apreensiva e preocupada. Alguns casos de furtos ocorridos logo neste comecinho de fevereiro vem deixando a população em alerta. E nós viemos aqui na Polícia Judiciária Civil para conversar com o delegado titular do município de Juara, que acabou de retornar de férias e vai nos receber para falar a respeito dos últimos furtos ocorridos no município. A exemplo, tivemos um furto de uma caminhonete, tivemos furto de uma motocicleta, de uma manicure, e tivemos no dia de ontem uma tentativa de furto na residência de um pecuarista. Isso sem contar outros casos que não foram registrados na polícia. E nós vamos lá conversar com o delegado para saber a respeito destes últimos casos registrados na polícia. Bora lá gastar mais um cadinho de sola de sapato atrás dos malas. E olha, nós tem gastado tanta sola de sapato que esse aqui, ó, como vocês podem ver, já lascou. Vida de repórter, não é fácil não, ó. Esse aqui já foi. É mais um gastinho para esse repórter. Bora lá, nos acompanhe até a sala do delegado de polícia, doutor Carlos Henrique. E olha nós aqui, já na sala do nosso delegado titular de polícia aqui da cidade de Juara, que retornou de férias e naturalmente vendo essa situação de furtos ocorridos na cidade de Juara. Doutor Carlos Henrique, nosso delegado titular, mal saiu das férias, chega com muito serviço, né, doutor? De fato, né, a Polícia Judiciária Civil não para nunca, né? Nós temos trabalho e desenvolvido diligências no intuito de solucionar os delitos diuturnamente. E não diferente foi esse retorno, né, do nosso descanso de férias. Encontramos a cidade bastante ordeira, calma, com apenas algumas ocorrências relacionadas a crimes contra o patrimônio, mas a população pode ficar segura, tranquila, que diligências estão sendo encetadas. Com relação aos furtos acontecidos nos estabelecimentos comerciais, apenas um ainda está pendente de solucionamento. Os demais, um estabelecimento comercial localizado no centro da cidade, já teve autoria identificada e alguns objetos recuperados na posse desse autor, que já foi ouvido no curso de um procedimento policial e deverá responder ao ilícito que praticou. Também, na tarde de ontem, nós capturamos duas pessoas, um pai e um filho, em flagrante delito, na posse de uma motocicleta que horas antes eles haviam furtado de determinado morador aqui do município. E no início da manhã de hoje, a Polícia Judiciária Civil capturou um indivíduo que inclusive foi filmado tentando arrombar um estabelecimento comercial da nossa cidade. E esse vídeo, inclusive, ele circulou por meio das mídias sociais. Ele foi identificado e na posse dele foi encontrado equipamentos eletrônicos que restaram apurados como subtraídos de estabelecimentos públicos do nosso município nos dias passados. Eles serão todos autuados em flagrante delito e responderão ao inquérito policial por conta dos crimes que praticaram e deixaremos a justiça então dizer com relação à manutenção da prisão desses indivíduos em cárcere ou de eventual colocação deles em liberdade. Nesse caso do furto do estabelecimento comercial ao lado do supermercado São José, o elemento foi identificado, naturalmente foi conduzido até a esta delegacia. Ele responderá ao processo em liberdade ou vai ficar na chave? É exatamente esta a situação. Na ocasião em que ele esteve conduzido para a delegacia de polícia, em que policiais civis
o localizaram e para cá o trouxeram, ele não se encontrava em nenhuma das situações de flagrante delito descritas pelo nosso Código de Processo Penal. E o delegado de polícia, na condição de operador primário do direito e que faz o juízo perfunctório a respeito do que ocorreu, tem o dever de aplicar a legalidade. Como ele não se encontrava na situação de flagrante delito e não havia contra ele nenhuma ordem judicial de cerceação da sua liberdade, ele foi ouvido no cartório, respondeu às perguntas e às inquirições feitas. Os objetos furtados que se encontravam na posse dele, obviamente, restaram apreendidos. E em seguida ele foi colocado em liberdade por conta do cumprimento da legalidade posta. Doutor, essa situação onde o elemento, a polícia tem um trabalho da moléstia para chegar até ao indivíduo, até ao autor do delito. Depois, infelizmente, a nossa justiça, as nossas leis, que são brandas, coloca os maus elementos de volta à sociedade. Para a polícia fica um verdadeiro enxuga-gelo, né, doutor? Essa retórica, né, ela não deixa de ser uma agonia da sociedade com relação a isso, mas existe todo um estudo de criminalística, de criminologia, melhor dizendo, por trás de todos esses fatos. E o legislador, quando ele implementa, quando ele coloca no ordenamento determinada legislação, esse meio, essa resposta social, ele passa por um verdadeiro estudo dentro das casas legislativas. E se assim for entendido que a sociedade deseja que essas situações que ocorram contra o patrimônio não sejam tão severamente reprimidas, o legislador se inclina no sentido de colocar medidas desencarceradoras para esses crimes ou com uma pena bastante diminuída, no sentido de que logo, ou alguns dias depois, ele seja colocado em liberdade. Esse é o entendimento da sociedade brasileira, e se acaso a sociedade brasileira um dia entender diferente, tem que lutar para que os nossos representantes nas casas legislativas do Congresso Nacional, porque é um direito federal, é um direito da União, de competência da União, o direito penal e processo penal, seja mudado no sentido de ser mais severo. Mas ao delegado de polícia cabe o cumprimento da legalidade e os demais operadores também. A justiça, que é representada notadamente pelos juízos de primeiro grau e os tribunais, os desembargadores e outros operadores dos tribunais superiores, cabe aplicar a legalidade. E não diferentemente, às vezes, quando a sociedade fala que a justiça não foi cumprida, é um equívoco. Porque, de fato, o que está se cumprindo ali é a justiça. O juiz está usando a régua entre o mínimo e o máximo da pena e aplicando a legalidade. E se ele coloca um indivíduo em liberdade, com toda certeza, observando a legalidade, observando os ditames da nossa legislação. Ok, para finalizar, doutor, um dos casos ocorridos nesse final de semana, furto de uma motocicleta, um elemento supostamente altamente embriagado, chamando Jesus de Genésio, furtou uma motocicleta de uma manicure. Câmeras registraram o momento deste furto, a polícia está em cima do caso. Exatamente, assim que nós tomamos conhecimento a respeito dessa ocorrência, uma equipe de investigadores já foi destacada para verificar a ocorrência do ilícito. E esperamos que nas próximas horas isso tenha uma solução, não só com a recuperação desse bem, mas com uma identificação positiva do autor do ilícito. Beleza, eu falei com o delegado titular do município de Juara, graças a Deus de volta à titularidade no município, haja visto de que ele havia sido substituído por encontrar-se em férias, mas já está de volta prontinho para naturalmente tomar a frente da nossa gloriosa Polícia Judiciária Civil. O outro delegado estava substituindo o senhor, estava mais fácil falar com o presidente Lula do que com ele. Ainda bem que o doutor está de volta. Exatamente, né? Os delegados de polícia do Mato Grosso têm bastante atribuição funcional e não diferente foi com o nosso colega Dr. Palmiro, delegado titular das delegacias de Itabaporã e Portos Gaúchos, bastante atribulado, não só pelas duas unidades policiais, mas em cumulatividade de função com a delegacia de Juara na nossa ausência. Com imagens do Alisson, o velho Jota, direto da delegacia de polícia de Juara para a Amplitude TV.